Senhor presidente e senhores parlamentares, eu venho hoje fazer um pronunciamento que me orgulha muito. Eu tenho um adversário político no Rio Grande do Sul. Adversário político, meu amigo fraterno, mas ele é o grande nome do PT e eu sou do MDB. O Lívio Dutra. Ele foi prefeito de Porto Alegre. Ele foi governador do Rio Grande do Sul. Ele foi ministro do governo Lula. Não se adaptou ao governo Lula, voltou a Porto Alegre. Nessa confusão, nesse complexo do debate em cima do mensalão, analisando o contexto de que um parlamentar deve falar. Eu sou desse partido, eu tenho que defender intrinsecamente, apaixonadamente meu partido, mesmo que eu sinta que esteja errado. Eu ajudo melhor o meu partido, claro que com elegância, sem ofender, mas dando uma orientação no sentido de que deve mudar. Eu tive muito tempo uma posição dessas dentro do meu partido. No início, com jeito, de uma forma tranquila. Ao final, até com posições mais enérgicas e mais duras, dessa tribuna eu critiquei o meu partido. Não admitia ficar sem candidatura a presidente da República. Não admitia uma série de coisas que eu, durante muito tempo, secretário-geral e primeiro vice-presidente ao lado do Dr. Ulisses, do MDB Nacional, e um enorme de um tempo presidente do MDB do Rio Grande do Sul, eu defendi. Estamos vivendo o problema agora que está se tornando dramático. Eu acho que saiu um capítulo dos mais positivos da política brasileira, a questão do mensalão. Ninguém ficou satisfeito com a decisão e é compreensível que cada um tinha o seu lado, o seu pensamento, mas foi uma grande decisão. Admiro profundamente o presidente que saiu no Supremo. A mim emocionou pela correção, pela dignidade, pela pureza. Ele era um jurista, ele era um poeta. Ele falava as coisas mais duras com a doçura. E admiro muito o atual presidente, na sua energia, na sua coragem e na sua bravura. É verdade que, às vezes, ele exagerou na maneira de ser, dizendo tudo absolutamente certo, mas falando num tom que não era o ideal. Nos jornais andam dizendo que ele anda recebendo críticas que não merecia, que na verdade tem gente que ainda não se acostumou a ver num tão alto cargo, um presidente que não seja branco. Não creio. Embora, na verdade, as suas críticas são um pouco injustas. Embora eu reconheça que realmente o presidente Supremo podia ser mais tranquilo, mais sereno, dizendo as coisas sem o tom da agressividade. Mas a decisão foi tomada. E eu falo hoje, porque a partir de segunda-feira não há dúvida que nós vamos entrar numa outra guerra. É a guerra de São Paulo,
que está sujeito a atropelar o mensalinho de Minas Gerais, e o mensalinho de Minas Gerais vai esperar de novo. Esperou o mensalão para começar o mensalinho. Mas a rapidez e o desconforto das notícias completamente desconsideradas. Meu amigo Cristóvão, eu passei jornais atrasados e fiquei praticamente um dia lendo essa questão. Ela é séria demais. Empreiteiro internacional fazendo denúncia. Afirmativas de que houveram primeiro dossiê, segundo dossiê, terceiro dossiê, sem assinatura. Um dossiê em inglês dizendo isso, outro dossiê que é a tradução daquele de inglês dizendo isso, acrescentando algo para atingir o líder do PSDB. Eu achei o pronunciamento do ministro da Justiça ontem na televisão, e é um equívoco. O governo, a bancada do governo não foi contra a vinda dele. Ele foi aprovado. A bancada do governo, e eu também concordo. Pessoas como o ministro da Justiça, que é só convidar e ele vem, não há por que convocar. Nós temos o direito de convocar e devemos convocar. E defendi muitas vezes a convocação, quando o governo não quer trazer. Mas no caso específico, eu acho que a vinda é interessante e vir como convidado também é interessante. Ele apresenta argumentos importantes. Então eu acho que essa semana o debate vai ser muito pesado. Por isso eu quero dizer aqui, o senhor Olívio Dutra, um bancário que estudou, se formou na universidade, foi presidente dos bancários. Dessa tribuna eu fiz um longo e duro pronunciamento que eu publiquei, defendendo Olívio Dutra preso pela movimentação que ele fazia à frente dos sindicatos bancários. Fui visitá-lo, protestei dessa tribuna. E claro que não é por minha causa, mas a inconformidade foi tão intensa que ele foi solto. Participou e foi uma das pessoas mais importantes na criação do PT. Porque ele levava um setor significativo que era dos bancários. Trabalhadores, como tantos outros, mas que tinham um grau de instrução superior e um grau de debate com mais participação do contexto da sociedade. Depois de Lula e as grandes lideranças sindicais, ele foi um dos mais importantes criadores do PT. Eu também fui convidado para entrar no PT. Mas a minha tese era a tese que eu defendi a vida inteira. Naquela ditadura nós não podíamos criar partido, nós tínhamos que ficar unidos para criar a democracia, para criar a Constituinte. E na Constituinte fazermos partidos novos. Olha, meu amigo Cristóvão, modéstia à parte, me perdoe, mas cada dia que passa eu vejo como eu estava certo. Como eu estava certo. Nós estávamos no MDB. O MDB era meu Deus, era um armazém de atacado, tinha de tudo, é verdade. Mas nós estávamos ali, numa situação excepcional, era uma guerra. Nós estávamos lutando contra uma ditadura, contra um regime horrível com relação ao nosso povo. O nosso objetivo ali era lutar lá, derrotar lá. É o que eu dizia. Eu não quero saber o passado, eu não quero saber o futuro, eu não quero saber o que os caras que estão do nosso lado querem. Eu quero saber que eles querem derrotar o lado de lá. Daí nós vamos reunir numa democracia. Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e vamos nos organizar. Não como aconteceu na Constituinte de 46. A Constituinte de 46 foi uma grande Constituinte.
Só que quem estava atrás era o Getúlio. Quem comandava era o Getúlio Vargas. Então, na Constituinte de 46 não houve ideologia, não houve ideia, não houve programa, não houve esperança. Quem era do PTB e do PSD votava. Os getulistas votaram. Uma parte do PTB. O doutor Getúlio, na sua capacidade e na sua malícia, viu que era um grupo que estava nascendo, era uma nova classe que surgia com o desenvolvimento industrial. Outra parte dos getulistas votavam no PSD. O que era o PSD? Naquela época de 1945, o Brasil era um país rural. As populações estavam no interior. A força era o interior. Os grandes comandantes, os coronéis, quem mandavam, estavam lá os senhores do açúcar, do gado, daquela, no interior. Então foram os dois grandes partidos. E quem era a oposição foi para o UDN. A UDN eram os jovens, os que debatiam, que discutiam, os universitários, os intelectuais. Ninguém com ideologia nenhuma. Se nós olharmos naquela Constituinte de 46, nós vamos ver que dentro do PTB tinha gente excepcional. E tinha gente de quinta categoria. Tinha gente que tinha posição progressista, avançada, querendo o melhor. E tinha gente que não queria coisa nenhuma. PSD pior ainda. Muitos eram aqueles fazendeiros, os proprietários de café, de cana-de-açúcar, os caras que não tinham nenhum interesse, nenhuma bandeira, nenhuma ideologia, mas eram getulistas, estavam ali, estavam ganhados, eram os antigos interventores que mandavam nos governos, foram para o PSD. Outros, gente séria, digna, correta, que também foram para o PSD. E a UDN foi o partido que teve um lado altamente positivo. Eram os idealistas. Eram os que lutaram contra o Estado Novo de 37 a 45. Eram os que eram contra o Getúlio. E eram os que, com o final da guerra, respiravam os climas de liberdade, de democracia, estavam bem intencionados. Mas junto com ele tinha uns reacionários da pior espécie que queriam realmente mudar, fazer do Brasil um país com uma perspectiva de filhote dos Estados Unidos. Deu no que deu. Uma Constituição boa, mas os partidos não valeram 2 mil réis. O PSD nunca conseguiu ser coisa nenhuma, o PTB nunca conseguiu ser coisa nenhuma, nem a UDN. Porque na hora era uma mistura geral. Na hora da votação, tinha gente da UDN que votava com o Dutra, teve outra consequência, o Dutra foi quem derrubou o Getúlio. E depois o Getúlio deu uma rasteira naqueles que o derrubaram, porque quem comandava a derrubada era a UDN, era o brigadeiro Eduardo Gomes, era a galera toda. Mas derrubaram o Getúlio, convocaram a eleição direta e lá de São Borja o Getúlio mandou votar no Dutra, aquele que tinha derrubado ele pelo PSD e derrotou o dele. Veja como foi, era o prestígio do senhor Getúlio Vargas, nomeava todos os interventores, era o dono, era o chefe, a imprensa vivia em torno dele, ele tinha esse prestígio. E ganhou o PSD e ganhou o senhor Dutra, que tinha derrubado ele. E nenhum dos partidos teve consistência. Foi uma anarquia, e vieram mais um, e vieram mais outro, e vieram mais outro. Depois, com o tempo, os partidos começaram a se consolidar. O PTB passou a ter um partido, principalmente em torno da figura de Alberto Pasqualini, que tinha uma ideologia social, preocupada com um Estado socialmente mais estável, com um desenvolvimento social voltado para o conjunto da sociedade, com um humanismo mais profundo. O PSD passou realmente a ser o homem das empresas rurais, dos grandes proprietários do campo. E a UDN passou a ser um partido realmente que debatia ideias, princípios, e era um partido mais voltado para o reacionarismo. E veio o PDC, que era para ser o partido da igreja e sei no quê. E o Plínio Salgado veio e criou o PRP, que queria a volta do integralismo. E veio uma série de partidos. E deu uma anarquia generalizada. Naquela época da Revolução, naquela época que nós começamos a nos preparar, e já havia um clima onde a gente respirava a perspectiva de derrubar a ditadura.
quando estávamos nos preparando para isto, o que aconteceu? O doutor Brizola, lá dos Estados Unidos, quero porque quero criar o PDT, porque quero criar o PDT. Os trabalhadores, bem intencionados, quero porque quero criar o PT, porque quero criar o PT. E aí todo mundo queria criar o seu partido. E eu dizia, eu insistia, vamos criar os nossos partidos. Mas o momento não é agora. Vamos ficar todo mundo junto. E o MDB não vai continuar, não vai ter MDB. Convocada a Constituição, a minha tese, presidente, fazia a eleição da Constituinte. Está eleita a Constituinte. Convocada a Constituinte e seguiu os partidos. E o presidente da República e o presidente da Constituinte davam um prazo de um mês, ou seja qual for, para cada um escolher um grupo partidário, formar um grupo dentro do Congresso. Um grupo que podia ser do antigo PTB, um grupo da Reforma, os grupos que quisessem. E se fazia a Constituinte. Promulgada a Constituinte, tinha um ano para se formar os partidos. Se dizia quais eram as coisas, não é que nem agora, forma como quer, como não quer. Durante um ano se criavam os partidos. Aí não tinha o partido nem de Getúlio, nem contra Getúlio, nem da Revolução, nem contra a Revolução. Nós tínhamos partidos em torno de ideias. Não quiseram lá, e agora nós estamos com 32 partidos, um mais igual do que o outro, nos erros e nas qualidades. Pois bem, o livro Dutra foi para o PT. Era considerado um grande nome no PT. Todo mundo afirmava que o grande líder era o Lula e o segundo era o senhor Olívio Dutra. Grande amigo do PT, grande colisionário do PT. Teve uma atuação positiva, dura, honesta, decente. Era trabalhador, mas era um intelectual que estudava e que conhecia. Grande amigo do presidente Lula. Ele foi prefeito de Porto Alegre e foi governador do Rio Grande do Sul. Ninguém nunca pôde dizer, com relação à dignidade, né? E o senador Paim está aí para me ouvir, nunca se viu dizer uma vírgula contra o senhor Olívio Dutra, como prefeito, como governador ou como ministro da cidade. Digo isso com a maior tranquilidade. Trabalhou, fez. O governo pode ter sido bom, ruim porque o PT não tinha condições ainda, estava começando, ruim porque o Rio Grande do Sul vai mal mesmo, é difícil levar o Rio Grande do Sul adiante. Fez um grande governo. O que eu quero chamar a atenção agora, é muito importante o que eu quero dizer, é uma manifestação que o senhor Olívio Dutra deu à imprensa 2 dias atrás. Quando deu essa confusão toda, é justo a decisão suprema, não é justo, é cadeia, não é cadeia, é isso, não é isso. Quando começou a se fazer um carnaval em torno desse debate, com a tranquilidade, com a serenidade, ouçamos o pronunciamento do senhor Olívio Dutra. Liderança histórica do PT, o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro das cidades, o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, criticou os dirigentes envolvidos com o mensalão por conduta que teria destoado das ideias do partido. Ponto. Continua. O sujeito coletivo do PT não pode ser reduzido em virtude dessas condutas. 2 pontos. O PT surgiu para transformar a política de baixo para cima, afirmou em entrevista ao Jornal do Comércio, publicada anteontem. Eu não os considero presos políticos. Foram julgados e agora estão cumprindo pena por condutas políticas, afirmou, referindo-se a José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. Olívio manifestou respeito pela luta de Dirceu e Genuíno contra a ditadura, mas advertiu que no caso do mensalão eles adotaram uma conduta que não pode se ver como correta. Respeitou o passado, mas no mensalão eles não tiveram uma conduta que pode ser considerada como correta. Não é o passado deles que está em jogo,
é o presente. E eles se conduziram mal. E prejudicaram o partido. Repare a elegância. Repare que não tem um termo de radicalização. Mas ele diz tudo. Ele diz tudo. Eu tenho orgulho dele ser gaúcho, embora não seja do meu partido. Mas eu penso como ele. E não é que eu penso como ele porque estão analisando agora um problema lá do PT. Eu vi muitas vezes essa tribuna dizer isso do meu partido, do PMDB. A gente me magoa, às vezes me deixaram mal visto, mas muitas vezes eu vinha a essa tribuna discordando e criticando decisões do meu próprio MDB. Hoje eu até digo com toda sinceridade. Eu acho que o presidente do MDB está tendo uma atitude que eu respeito. O presidente do MDB está sendo um bom presidente do partido e está sendo um ótimo vice-presidente para a nossa presidência da República. O senhor Michel Temer é um jurista, é um professor universitário de direito. E a especialidade dele, professor e secretário, é exatamente isso. E ele tem exercido essa missão dentro da presidência da República, ao lado da presidente. Eu quis sempre muito bem do Marco Maciel. Meu grande amigo, fomos ministros junto aqui nessa casa há muito tempo. É um homem de bem. Foi um bom vice-presidente. Inclusive nós, do Grupo Católico, tínhamos nele o grande esteio e coordenador das nossas reuniões. Mas a forma de conduzir o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso foi uma forma pessoal dele de levar adiante. E o senhor Marco Maciel é uma pessoa de uma humildade respeitável. E como o Fernando Henrique não o convidou, não lhe delegou função, ele ficou 8 anos na dele, sem criar nenhum tipo de problema, mas também sem resolver, porque ele não fazia nada que não fosse o pedido do presidente. O nosso querido vice-presidente da República, meu irmão, vice do Lula, foi um grande homem. Um grande companheiro. Eu gostava dele quando estava no MDB e gostava dele na vice-presidência. Foi um gesto de mestre do Lula convidando ele. Teve um grande papel. Mas cá entre nós, nem era do estilo do vice-presidente do Lula, nem era da sua formação entrar em debate, em discussão, fazer costura. O papel que ele exerceu, a importância dele ao lado do Lula, foi ele estar lá. Um dos maiores empresários do Brasil, conhecido pela sua firmeza, pelas suas ideias, pelos seus princípios, aceitou ser vice do Lula porque confiou no Lula. E uma nota, um manifesto que o Lula lançou, mais tranquilo com relação a não se assustem que o Brasil não vai ser incendiado e eu ganhando. Foi o grande papel que o nosso querido presidente Mineiro desempenhou na vice-presidência. Mas foi isso. O senhor Michel Temer é diferente. O senhor Michel Temer está desempenhando o primeiro papel da grande costura interna do partido. Da coordenação do MDB. E segundo, no entrosamento, muitas vezes ele ajudando o PT nas suas diversas linhas que hoje estão. O PT, quando chegou no governo, o PT, quando estava na oposição, era um PT que tinha diversas... Eu sou do PT da ala majoritária, eu sou disso, sou daquilo. E cada um representava uma linha ideológica. Cada um tinha uma linha ideológica. Hoje, não é isto. Os grupos do PT, A, B, C, D, etc. e tal, representam gente que quer um pedaço do governo. Tem que dar um cargo para aquele grupo, outro para aquele grupo, outro para aquele grupo, outro para aquele grupo e outro para aquele grupo. E essa disputa interna do MDB, do PT. Nós vimos ontem aqui, o comportamento de um exemplar excepcional senador da Bahia, magoadíssimo. Que ele tem o legítimo direito de se candidatar a governador. Ele queria que a disputa fosse democrática, aberta, ele, o ex-presidente da Petrobras e o indicado pelo governador. Mas o governador vai para a rádio, bate na mesa,
o martelo está batido. Bati. O candidato é meu secretário tal. O governador, com a máquina do governador, depois de ter uma palestra de 2 horas com o Lula, praticamente decidiu. Então, essa é a vigilância hoje do MDB, do PT. E o nosso presidente, justiça seja feita do MDB, está trabalhando, inclusive, nessa questão. É um partido hoje, o MDB, que alguns dizem que é louco por cargos, etc. E eu sou um dos que disse que, muitas vezes, que não é possível isso, nós não temos que fazer um partido brigando por migalha. Mas hoje, meu amigo Cristóvão, são 3 ministérios. Tem de tudo. Se tu concorda, o MDB é o partido que tem mais senadores, tem governadores, mais vereadores, mais prefeitos, lá com a segunda bancada na Câmara. E cá entre nós, os 5 ministérios que ele tem, não vale 2 mil réis. Eu trocaria os 5 por 1. Eu trocaria pela educação, eu trocaria pela saúde, eu trocaria pelo planejamento. Ah, não, mas parei um pouquinho, tem Minas e Energia. Mas cá entre nós sabemos que Minas e Energia, o nosso companheiro Écio Lobão é uma pessoa excepcional, mas nem é especialista da matéria, embora esteja se saindo muito bem, diga-se de passagem. Mas quem manda lá na energia não é ele. Quem nomeia os diretores da Petrobras, todo mundo sabe que não é ele. É um do PCdoB, é outro do PT, os fundos de pensão estão com fulano, o fundo de pensão da Petrobras estão com fulano, o fundo de pensão do Banco do Brasil estão com Beltrano. É essa a composição. Esse é um ministro importante, sem força nenhuma. Não manda nada na Petrobras, não manda nada na Eletrobras, ele está exercendo bem, diga-se de passagem, o papel dele, sem peso político nenhum. O Ministério da Agricultura é um ministério que eu fui ministro da Agricultura. Eu digo, mas o que o Ministério da Agricultura está fazendo? CFP, controle de preços, não está mais no Ministério da Agricultura. Reforma agrária, da maior importância, é um ministério à parte, não está mais. Pesca, é outro setor do Ministério da Agricultura, é um ministério à parte, não tem mais. Agricultura, desenvolvimento, agricultura familiar, desenvolvimento da agricultura, é um outro ministério, está lá o PEP do PT, não tem mais. O que sobrou no Ministério da Agricultura? Uma coisa de nada. O Ministério do Turismo. Pelo Ministério do Turismo, e a dona Dilma me bota no Ministério do Turismo, não sei indicado por quem, um ilustre companheiro brilhante que tem a minha idade. Eu não posso dizer que porque ele tem a minha idade ele não seja capaz, mas mora no Maranhão, é deputado do Maranhão, mora no Rio, vai fazer turismo do quê? Eu não vi o lado dele em coisa nenhuma. Esses são os ministérios do MDB. Então não dá para dizer que o seu Michel é um cara regalado, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Por isso que eu digo que ele está exercendo um bom papel. E eu respeito isso. Mas dentro disso tudo, a manchete deve ser o senhor livre tudo. Eu estava caminhando, saímos de uma reunião do MDB do Rio Grande do Sul, que é na Rua da Praia, a rua principal de Porto Alegre, e tem uma avenida que corta a Rua da Praia e sobe em direção ao Palácio, em direção à Catedral e em direção ao Teatro São Pedro. Nós estamos saindo 9 horas no meio da reunião, estamos na esquina, vem o Livre Dutra com o guarda-chuva fechado, que não estava chovendo, e a esposa. Governador, onde é que tu vem? Eu cheguei, deixei o ônibus ali na esquina e estou subindo essa esquadra para ir assistir a peça, que era uma peça bonita que estava no São Pedro. Mas, pô, de ônibus, por que a gente não vem de carro? Não. E para que o guarda-chuva? E se chover na volta? Viaja de ônibus. A mulher tem o vale de passar de graça, porque tem mais de 60 anos. Ele não tem. Não, eu sou governador, eu ganhei uma menção, eu não tenho. Uma viagem de ônibus. Mora na casinha que ele tinha a vida toda. Isso me emociona. Está na faculdade tirando grego para estudar os filósofos franceses e gregos. Quer ver o Sócrates, o vídeo, quer ouvir no seu original?
Vê como a vida é interessante, não sei se você concorda comigo, não. Cara, nessa situação, numa hora como essa, está lá assistindo às suas aulas de grego na Universidade Federal. Está lá lendo e relendo os grandes clássicos para conhecer essa origem. Mas tu já foi formado, tu é formado em filosofia, o livro? Tu já conhece isso? É, Simão, mas uma coisa é conhecer o que está aí. E outra coisa é pegar lá na língua dele o que ele escreveu. Esse homem vem, tudo que é movimento, reunião do PT, ele está presente. Cargo, eu digo, não quero mais. Eu passei a minha fase. Numa hora dessa, ele dá um pronunciamento desse. Esse pronunciamento devia ser dividido, devia ser orientação no PT pelo que ele representa. Pelo que ele representa. Ele é amigo do Lula, defende o Lula, é apaixonado pelo PT, bate em mim, bate na gente. Mas numa hora como essa, dessa importância, para mim isso é uma estrela. E eu venho aqui. É a segunda vez que eu falo no nome do Lula, do nome do livro dessa tribuna. A primeira foi no auge da luta. Ele, presidente do Sindicato dos Bancários, ainda não fazia política partidária, e foi preso. Foi preso porque fez um movimento a favor da democracia, a favor da abertura. E eu, presidente do MDB, vim a essa tribuna. Fiz um protesto duro defendendo o livro. E publiquei no livro dos meus livrinhos que eu faço, publiquei. E fomos em caravana lá na Carreira. Os caras queriam deixar, não queriam deixar. Entramos em caravana e levamos o abraço ao livro. E felizmente ele foi solto. Por isso, eu acho que seria muito bom se nessa hora cada um de nós baixasse um pouco o tom. Eu vejo a presidente que começou seu governo, eu cansei de vir a essa tribuna e lijar a presidência da República. O pessoal do MDB do Rio Grande do Sul cobrava de mim, mas que é isso? Tu vai entrar no PT? E não. Eu acho que no momento que falaram, e ela demitiu 7 ministros, o Lula não demitiu nenhum, o Fernando Henrique não demitiu nenhum, por corrupção, por ato ilícito. E ela apareceu no jornal e ela demitiu. Isso para mim mereceu respeito. Mereceu respeito. Mas ultimamente o Lula veio com toda a força. E o que a imprensa diz com todas as letras é que tem o plano B. Se a dona Dilma até tal data garante que vai, é ela, se não garante, vai o Lula. Embora o Lula, a justiça seja feita, vem dizendo insistentemente que não, mas os que interpretam a palavra do Lula dizem que realmente ele é sincero quando diz não. Mas que se houver uma movimentação de tal ordem que o governo possa perder a eleição, aí a Dilma sai e ele entra. Vai ser numa hora como essa que eu trago a palavra do meu amigo Lírio. É pena que nós não tenhamos mais gente nesse sentido. Eu já devia ter trazido essa casa e transcrever nos anais da casa uma entrevista espetacular ao Paim, que o Frei Beto deu a 0 hora. Cristóvão, tu tem que ler. Tu tem que ler. Ele faz uma análise do governo do Lula, dele, da igreja, da sociedade, da hora que nós estamos vivendo, do Vaticano, que a gente tem que admirar. A gente realmente tem que admirar. Eu já disse dessa tribuna uma vez, nós temos um grupo de irmãos que se reúnem uma vez por mês para rezar uma missa. E sempre vem gente que a gente convida. E numa delas está o Frei Beto. E nessa reunião, por coincidência, ele falando nos comunicou. Olha, eu quero dizer que eu não sou mais, eu deixei o cargo de assistente, assessor político do presidente Lula. Continuo muito amigo dele, mas saí.
Eu até ali no meio da missa fiz um ato, não fui feliz, mas o senhor errou. O senhor errou. Senador Simão, a minha vontade grande era de não prorrogar o tempo de Vossa Excelência, mas a sua história e o seu pronunciamento não me deixa fazê-lo. Tem mais 5 minutos. Obrigado, muito obrigado, Vossa Excelência. Mas por que errou? Por que eu errei? Não, o Lula está lá. Todos nós certemos que o presidente da República está cercado de gente boa, de gente ruim, de gente mais ou menos, de gente daqui, de gente dali. Para mim, você era uma pessoa que estava lá em que eu depositava confiança. Não, o Betinho está lá para orientar, para ajudar, para falar. Você me disse que tem que sair? Eu acho que você errou. Você tinha que estar lá. Ainda que tenha divergência, que as divergências podem existir, você tinha que estar lá. Aí ele me deu a resposta. Mas eu fiquei lá muito tempo. Ao ponto que eu podia ficar com divergência. Mas agora a melhor maneira que eu posso fazer para o Lula e para o Brasil é sair. Porque senão vai se criar um problema e um clima que estão querendo fazer de tal maneira que nós vamos sair de uma forma que cria um caso que eu não quero criar. Então, saio, abraço o Lula e vou embora. E isso é interessante, porque quantas pessoas... Porque nós todos sabemos que o Lula foi presidente por vários motivos. O povo, as lideranças populares, mas não vamos esquecer que o Dom Evaristo e as comunidades de base da Igreja Católica foram os grandes... o PT nasceu... Mas uma coisa era o PT nascer com o seu Lula, o seu Livro Dutra, olha, vou fazer um partido de trabalhador. E outra hora, o Dom Evaristo de Moraes em Brasília, em São Paulo, com todo aquele movimento que ele tinha feito, aquelas comunidades de base da chamada Igreja Nova. A igreja criar lá no Paraná, em Santa Catarina, um centro comunitário espetacular, para reunir 300 jovens, onde eles podiam ter um dormitório para dormir, um lugar para comer, e ficavam lá 2, 3 meses debatendo. A igreja ajudou muito. Realmente ajudou muito. E essa gente foi saindo. Essas pessoas que estavam nesse início, desse lado, foram saindo. É por isso, senhor presidente, que eu levo meu abraço ao Olívio Dutra. Ele está lá, ajudando o Tarso. A gente vê que há divergências, que eu respeito. Raul Ponte é o presidente do PT do Rio Grande do Sul. Um homem de grande capacidade, de grande competência. Eu digo para ele, Raul Ponte, e mais o deputado que hoje é prefeito de Porto Alegre, no PDT, que era deputado do PT, eram 4. Pela primeira vez o PT elegeu deputado na Assembleia do Rio Grande do Sul, 4. O coitado do governador era eu. E eles aprenderam a fazer política batendo em mim. Eu digo que eles me deviam, eles têm uma dívida comigo. Então fizeram. Eu tinha cerca de 60, 70 mil casas. Pronta. Está lá o Painho vai me dizer, porque lá na tua terra, em Canoas, as casas estavam prontas. Faltavam isso, faltavam aquilo. Quantos anos levou, velho? Quantos governos levou? Então, tem que mudar. Então, pintavam. Não saía. Aí o Sarney criou um plano de construção de casa popular. Eu vim aqui no Sarney e disse, o presidente, eu tenho uma coisa que eu posso lhe dizer. O senhor me dá 10% do que custa cada casa dessa? E daqui a 6 meses o senhor vai em Porto Alegre inaugurar, no Rio Grande do Sul, ali na grande Porto Alegre, inaugurar 80 mil casas populares. Vai ser os caras vão perguntar como. É que já estavam prontos. Mas faltava muita coisa para terminar. Não tinha nem assumido quando eu comprei com o Sarney. Está fecho. Fomos na Casa Econômica, resolvemos tudo, em segredo. Ninguém sabia de nada. Mas o PT tinha suas informações. E ficaram sabendo. Um dia,
Às 6 horas da tarde, me telefona o juiz de direito de Canoas. Olha, governador, eu já despachei o pedido determinando que eles devem evacuar imediatamente. Mas eu vou lhe dar um conselho. Cuidado, governador. Tem 5.000 do lado de dentro, já dentro das casas. E tem 10.000 do lado de fora, querendo entrar. E tem 500 brigadianos aqui na frente. Vai ser uma morte disso aí. Vai ser uma desgraça que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, foi uma operação de guerra fantástica. Armaram com a maior competência. Pegaram o cidadão, pá, condomínio tal, bloco C, apartamento 307, terceiro andar. Lá, na porta, já estava a mesma coisa. Isso com o meu nome. Então eu já ia lá, não tinha briga, não tinha confusão, eu já ia lá e ia para o meu lugar. Cada um ia para o seu. Só que eles não tiveram cuidado. Levamos 2 anos depois. Botaram para um apartamento de 2 quartos, botaram um pai com 6 filhos. Num apartamento com 3 quartos, botaram um pai com 1 filho. Eu chorei quando eu pedi para a Brigada Militar se retirar. Eu não aceitei, achei que o conselho do presidente do tribunal era interessante, era importante. Ia ser uma carneficina. E eu concordei. E o PT saiu vitorioso. Os 4 deputados do PT viraram herói. E as casas não saíram. Quer dizer, saíram mais tarde, mas depois de levar 1 ano e meio para deixar pronta, e o herói, os caras que entraram dentro da casa foram aqueles que o PT quis, que nós não ia tirar o cara de dentro da casa. Então eu digo, essa gente lutou, fez, trabalhou e avançou. Mas hoje as coisas estão realmente muito complicadas. O ex-presidente do BNDE, estive conversando com um grupo nosso aqui em Brasília. Você estava lá. A análise que ele faz é impressionante. O homem, amigo do Lula, foi presidente do BNDE no tempo do Lula, tem a melhor das intenções. Mas a análise que ele faz é impressionante. A análise que ele conta, que eu não tinha me dado conta, que foram fazer o leilão da Petrobras, lá no fim do mundo, na Barra da Tijuca, com as tropas do exército ali dentro, e 2 navios atracados. Por isso que não tinha mais de 200 pessoas. E o leilão foi feito daquele jeito. Lula, presidente Dilma, chame o Olívio Dutra. Discuta pessoalmente com ele. Senador, só pedir licença um pouquinho para anunciar a presença aqui dos alunos da Escola Municipal, professora Filomena Rocha Soares, do Ensino Fundamental de Alvorada do Tocantins. Obrigado pela presença de vocês. Fique à vontade. A palavra é de Vossa Excelência. Olhem bem. Olha o que tem de bom e o que tem de ruim. Está vazio porque hoje é sexta-feira. Não tem votação. E o parlamentar, essa televisão que está transmitindo, que chega na casa de vocês, chega no gabinete do parlamentar. Então ele está lá trabalhando e assistindo. Fica meio enjoado, a gente está aqui sozinho, e alguém pergunta, trabalham e não fazem nada. Não, sob esse ângulo, nós estamos lá. Vamos para a rua, jovem. Quando aparecer o chamamento, vamos na rua defender as diretas já, vocês foram. E vocês aqui criaram. Quando vocês foram para a rua, vamos caçar o mandato do Collor por corrupção, vocês foram para a rua. E ele foi caçado. Quando vocês foram para a rua dizendo
tem que ser aprovada a lei da ficha limpa, que o cara que tem crime, que é responsável por que não pode ser candidato. Foi aprovado. Quando vocês foram para a rua, cercaram o Congresso, cercaram o Supremo, dizendo o mensalão tem que chegar ao fim, foi aprovado. Quando vocês ficarem em casa tranquilo, esperando o que nós fizemos, nós não fizemos. Porque não espere nada do Congresso, nem do Supremo, nem do Poder Executivo. O jovem na rua, defendendo as boas ideias, nos leva a fazer, ou por convicção, ou até vou ser sincero, por medo do pensamento da sociedade. A parte da Vossa Excelência, Cristóvão. Senador Pedro Simão, primeiro um comentário sobre a sua generosidade de vir aqui fazer elogio de um opositor local. Mas segundo, que o senhor podia ficar calado, respeitar o belo texto, declarações do Olívio, a ficar calado, quieto, em função das restrições locais. No lugar disso, veio aqui falar do artigo dele. Então, primeira referência minha é essa generosidade. Mas segundo, é que se tem alguém que merece um gesto desse, chama-se Olívio Dutra. Para mim, senador, Olívio Dutra simboliza o que 3 pessoas hoje no mundo simbolizam. Ele, o Papa Francisco e o presidente Mujica. Austeridade no exercício do poder. Olívio, além de todas as suas qualidades, que não vou discutir, ele representa de uma maneira radical o conceito de austeridade durante e depois do exercício do poder. Como o presidente do Uruguai, que mora na sua casinha, que usa o seu fusquinha, que vive com uma parte apenas do salário e consegue, com isso, funcionar bem. Nós perdemos o costume disso. Já houve isso. No passado era assim. Getúlio morava de uma maneira austera. E vamos falar com franqueza, os militares, muitos deles durante o regime militar, tinham austeridade. Nós perdemos essa capacidade. Para nós hoje, ter poder é ser exibicionista. É gastar muito. É ostentar. O contrário de austeridade, que é ostentação. Então, o senhor traz aqui uma posição, uma lembrança de uma das figuras que, para mim, melhor representa a austeridade na política brasileira, que é Olívio Dutra, que eu conheci como governador, que eu acompanhei depois de ser governador e voltou para trabalhar no banco, tomar o ônibus normalmente, como o senhor mesmo se referiu, e levar a vida de cidadão. Que é isso que cada um da gente devia pensar, que ao sair daqui vai ser um cidadão igual a qualquer outro, e por isso é melhor ser um cidadão enquanto está aqui também. Depois, o artigo dele. Eu creio que traz uma qualidade muito grande da lucidez. Eu também acho, o senhor falou, de que o ministro Joaquim Barbosa, às vezes, faz certas coisas certas, mas de uma maneira até atrapalhada. Ele prestou um serviço muito grande ao condenar, não ele, ao coordenar a condenação, porque ele era o relator da prisão dos envolvidos no chamado mensalão. Mas talvez não precisasse mandar prender num dia feriado, véspera de domingo. Talvez não precisasse, já que eles tinham direito à prisão domiciliar, não domiciliar, a prisão apenas durante a noite, colocá-los presos de maneira integral. Ou seja, é possível que tenha havido algumas atrapalhadas. Agora, não pode chamar os presos de preso político. Não faz sentido. E, inclusive, está caindo mal no exterior, porque tem gente lá fora dizendo no tempo do Lula não tinha preso político, no tempo da Dilma tem preso político. Porque só tem preso político quando o governo quer. A presidenta Dilma, já o presidente Lula, fizeram uma coisa muito correta. Não tentaram influir diretamente no resultado negativo.
Mas preso político eles não fizeram. Não há preso político feito pela justiça. Preso político é feito pelo Poder Executivo contra os seus opositores. E os que estão presos não são opositores. Então não são presos políticos. Até a solidariedade tem que ter, sobretudo no caso da saúde do deputado Genuíno, mas preso político não são. Isso muitos de nós falam. Agora, o Olívio vem e fala isso de uma maneira que o resto da militância do PT não fala, porque virou uma certa religião a maneira como se tratam entre eles, sem autocrítica, que é o primeiro passo para a destruição de um processo político, é perder a autocrítica. Nenhum governante age bem se não for capaz de ouvir críticas e fazer a sua própria autocrítica. E perderam isso. E aí, eu quero aproveitar para dizer que, se eu digo isso dele, eu preciso dar um exemplo. E eu quero dizer que eu estou muito incomodado com o fato de um senador do meu partido ter o seu helicóptero aprisionado carregando cocaína. Não é por ser do meu partido que eu não vou deixar de manifestar, no mínimo, o meu profundo incômodo por isso, e ele não falar, não disse nada ainda. Na verdade, eu acho que qualquer senador que tiver helicóptero já tem que se explicar por que é que tem helicóptero. Como é que ficou tão rico que tem helicóptero? Qualquer um. Eu não faço exceção dos que fizeram fortuna licitamente ou ilicitamente. Tem um cargo público, tem que se explicar o que é que tem de riqueza. Além disso, esse transporte é preciso explicar muito bem, não está claro. Por outro lado, o piloto era funcionário da Assembleia Legislativa no gabinete do filho do senador, o deputado Perrella. Eu me sinto incomodado e creio que nós deveríamos pedir uma explicação a ele. Que explique, que traga a sua justificativa para que, como é que tem helicóptero, para que é que o helicóptero é usado normalmente e como é que foi usado por essa razão. Eu aproveito esse seu discurso para fazer essa manifestação, talvez querendo ser um pouco o que é Olívio Dutra. Eu gostaria de ser um Olívio Dutra do ponto de vista da maneira de fazer política. E acho que está faltando. E eu não vejo outros dois, a não ser o Papa Francisco e o presidente Mujica. Esses são austeros e eu tenho certeza que na hora de fazer crítica aos seus partidos, e todo partido merece crítica, como o senhor faz sempre aqui, quando é preciso do seu, é preciso que a gente faça também. Não podemos deixar que a política se transforme nem em ostentação e nem em religiosidade. Cada um da gente tem a sua igreja. Partido não é igreja. Partido não é uma questão de fé. Partido é uma questão de princípios. Mas, às vezes, nós estamos tratando a política como forma de ostentar, de ter os recursos para ostentar e também de uma forma religiosa, em que todos os outros são infiéis. E todos do lado de cá são fiéis, qualquer que seja o seu pecado. E os do outro lado são infiéis, qualquer que seja a virtude. Tem virtude no outro lado e tem pecado no lado da gente. Inclusive em cada um de nós, e é preciso estarmos alertas. E não tem pior pecado na política, tirando, obviamente, esses que são crimes mesmo, como roubar, etc., mas não tem pior do que a ostentação. E isso Olívio não tem. Ele é o anti-ostentação. Ele é um senhor austeridade. Eu agradeço com muita emoção o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu vou contar a Vossa Excelência nas manifestações que a gente recebe pelos diversos métodos que chegam ao nosso gabinete sobre os meus pronunciamentos. Muitas delas dizem o seguinte: eu gosto muito do seu pronunciamento, principalmente quando o senhor termina e tem uma parte do senador Cristóvão, porque aí completa. O senhor diz uma parte, mas está faltando alguma coisa. E com o senador Cristóvão está completo, não falta nada. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu só quero... Eu citei o deputado Raul Ponte e ficou meio no ar o que eu quis dizer. O
que eu quis dizer com relação a Raul Pontes, que é o presidente atual do Partido do Rio Grande do Sul, que ele não vai mais concorrer. Não disse nada, mas se vê que a fórmula da mágoa que ele está sentindo é exatamente essa. Não vai mais concorrer. O que é uma pena, porque é um dos homens dignos, realmente capazes, uma posição bem mais radical do que a de Olívio, mas uma posição firme. Mas é a favor de uma linha que o PT não está seguindo. Eu agradeço, senhor presidente, mas acho muito ruim, meu querido, quando essas pessoas saem. Quando o Olívio não está, quando o Frei Beto não está, quando o Raul não está, quando dentro do MDB, então, nós temos uma infinidade de gente que foi para casa, no seu partido, o PDT, uma multidão de gente foi para casa, porque geralmente os que vão para casa não é por covardia, não é por cansaço, é porque acham que nem o Frei Beto que não dá para fazer. Por isso eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente participando é que dá para fazer. E eu tenho medo, senador, nesse ano da eleição. Nesse ano da eleição que vem, ano que vem, nós não temos meia medida. Ou vai ser uma luta fratricida de dossiê para lá, dossiê para cá, tu é isso, tu é aquilo, ou a gente se reúne e faz uma eleição de alto estilo, de alta grandeza, respeitando-se reciprocamente, cada um apresentando as suas propostas e tendo realmente o Brasil totalizado na democracia. Não há meio termo. Hoje o que nós estamos vendo, pegue os jornais de hoje, pegue a televisão de manhã, se isso é o início da campanha, eu não sei como é que ela vai terminar. Mas vai terminar mal. Por isso, a presidência da República e os vários partidos têm que agir no sentido da dignidade e da seriedade dessa campanha. Encerro, deixando aqui o meu abraço ao meu querido amigo, adversário, governador Olívio Dutra.